Ok, vamos ver então sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre o assunto gramatical passado simples. A gente já estudou o passado simples dos verbos regulares e sabemos que todos os verbos regulares terminam em ed, certo? Por que isso? Porque regulares, o nome já diz, segue regras. Regular segue regras. Só que se a gente tem verbos regulares, é porque a gente tem verbos irregulares, que são verbos que não seguem regra nenhuma, tá? Então, como é que eu sei, professor, como é que eu sei o passado desses verbos se não segue regra nenhuma? A gente sabe por decorar ou aprender de acordo com o uso. Os americanos, os ingleses, pessoas que falam inglês o tempo todo, a vida toda, tem todo o tempo do mundo para aprender esses verbos, né? Então, eles utilizam com frequência, eles conhecem. A gente, às vezes, tem que recorrer a uma tabela dos verbos irregulares, pesquisar na internet, olhar no livro didático, às vezes, né? E para que a gente possa entender como aqueles verbos ficariam no passado, certo? Como eu disse que a gente às vezes tem que recorrer para uma tabela, nesta atividade eu coloquei a tabela para vocês, tá? E essa tabela consiste no verbo na sua forma base, que é o presente normal, e como o verbo é encontrado dessa forma aqui, tá? Aqui a gente vê o verbo no passado simples, simple past, e aqui a gente vê o que significa, tá? Quem quiser utilizar o Google Tradutor, fique à vontade para ver o que significa cada um desses verbos. E até para que vocês possam olhar esse texto, traduzir e poder dizer aonde cada um desses verbos vai se encaixar, tá bom? É isso que vocês vão fazer. Professor, e eu vou utilizar a forma infinitiva que tem aqui ou o passado simples? Claro, vocês vão pesquisar o significado na forma infinitiva ou até na forma no passado simples. E vocês vão colocar aqui o passado simples de cada uma dessas palavras. Aí aqui tem dizendo ó, que o passado simples, por exemplo, do have vai ser usado duas vezes. O passado simples do verbo to say vai ser usado três vezes. E aí você vai encaixando dentro desses espaços que tem aqui no texto, tá? O trabalho de vocês maior nessa atividade vai ser traduzir o texto e entendendo aonde cada um desses verbos vão se encaixar. Utilizando eles no passado, você vai encaixar e você vai colocar aqui embaixo a sequência correta dos verbos, tá? Se você usar primeiro fio, você vai botar primeiro fio, depois vai usar o take. Eu não estou dando a resposta, estou dando um exemplo, tá? Depois fio, depois take. E assim vai. Outra coisa que a gente já estudou foi o verbo modal can. Lembra que a gente estudou ele no sentido de habilidade, quando a gente dizia I can play guitar, eu sei tocar violão, certo? Só que o can ele tem vários usos, entre eles o uso para indicar possibilidade e habilidade. Quando eu digo I can play guitar, eu estou falando que eu sei tocar guitarra, ou seja, é algo que acontece no presente. Mas, por exemplo, digamos que eu sabia tocar guitarra e eu não sei mais, tá? Era uma coisa que eu sabia no passado. Vamos imaginar que aconteceu isso. Como é que eu usaria o verbo can no passado, tá? O verbo can no passado é dessa forma aqui, could, certo? Então, quem prestar atenção nessa explicação, com certeza vai conseguir
acertar nessa questão. Além disso, a gente tem que ver, como eu disse, pode indicar possibilidade ou habilidade. Habilidade é algo que eu sei fazer, possibilidade é algo que é possível que aconteça, ou era possível que acontecesse, porque aqui a gente está falando no passado, certo? Além desses usos, a gente tem o uso do could para fazer um pedido de forma educada. E aí vocês vão ter que usar o tradutor para ver qual desses aqui indica um pedido de forma educada. Uma habilidade, uma possibilidade futura ou uma sugestão. Lembrando que a sugestão, dependendo desse sinalzinho aqui, ó, ela vai poder parecer muito com um pedido, né? Então, cuidado aí se você está selecionando uma sugestão ou um pedido. Quando você sugere, você está dando uma sugestão, não pedindo algo. Você pode, vocês entenderam aí essa lógica, né? Quando a gente fala de possibilidade futura, não é algo que vai acontecer futuramente, né? Com o could, no caso. É algo que poderia acontecer. É um futuro meio que hipotético, sabe? Eu não tenho certeza sobre esse futuro. É uma possibilidade. Poderia dizer assim, eu poderia ser rico. Ó, eu poderia ser rico no futuro. Às vezes depende de algo que aconteceu no passado. Às vezes, tá? Por isso que é apenas uma possibilidade, não é uma afirmação. Aqui a gente vai falar sobre as preposições utilizadas em tempos, certo? Preposição utilizada em tempos. Como é que eu vou entender essas preposições? Por exemplo, quando eu falo de momentos em partes do dia, manhã, tarde, noite, eu uso in, certo? Quando eu estou falando de meses, também eu falo in. Quando eu estou falando de dias da semana, eu uso on. Quando eu digo dias da semana, uso on. Quando eu uso dia da semana e partes do dia ao mesmo tempo, por exemplo, terça-feira à noite, quarta-feira à tarde, eu também utilizo on, certo? Quando eu uso horários, às 5 horas da manhã, às 5 horas, às 7 horas, eu utilizo at. E também uso at quando eu estou falando em feriados. Feriados que não começam com dia, tá? Por exemplo, quando eu falo Páscoa, Carnaval, Natal, não conta nessa regrinha Dia das Mães, Dia da Bandeira, Dia da Independência, tá? Apenas feriados que não começam com dia de alguma coisa, certo? Quando eu falo em estações do ano, verão, primavera, outono, inverno, eu utilizo in, certo? E em dias especiais, em datas especiais, tipo, sei lá, o dia da independência, você vai falar do dia da independência, no dia do seu aniversário, no dia do seu casamento, essas datas especiais você utiliza on, tá? On. Então, com essas explicações que eu dei sobre o uso do in, on e at, você vai preencher e relacionar
o pronome, a preposição e essas palavras aqui que expressam tempos, meses, dias da semana e coisas assim, tá bom? Esse era o conteúdo de hoje. É isso. Tchau e até a próxima.